Nós estamos mais uma vez aqui no programa Refrigério e Paz, programa da Ormesse, Ordem de Ministros Evangélicos do Ceará, e nós estamos aqui numa sequência de estudos acerca da identidade do povo evangélico, aquilo que nos caracteriza, aquilo que é a nossa razão de existir. Nós falamos em oportunidades passadas de como a igreja, desde o final da antiguidade até o auge da Idade Média, ela ganhou complexidade que não tinha nos seus primórdios, complexidade burocrática, hierárquica e também a criação de várias instâncias que a Bíblia não reconhece entre o homem e Deus, dificultando assim o acesso direto que temos à pessoa bendita de Jesus e à salvação que é recebida diretamente das suas mãos. Nós vamos nos reportar novamente ao texto que tem nos servido de base para todas essas reflexões nesse momento. E ele está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, nos versículos 2 e 3, onde Paulo diz assim: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Meus prezados ouvintes, no último programa nós tratamos das Sagradas Escrituras, que para nós são a única regra de fé e de prática. Nós somos sabedores de que logo nos primórdios da história do cristianismo, houve uma escola, a escola de Alexandria, composta por pessoas que eram filósofos, pessoas que praticavam a contemplação filosófica de orientação platônica. Essa escola de Alexandria, portanto, ela procurava salientar a compatibilidade do cristianismo com a filosofia platônica. Em vez de os que fizeram parte dessa escola terem abandonado o seu legado platônico ou o avaliado à luz das Sagradas Escrituras, eles o mantiveram como sendo o legado platônico um precursor do Evangelho. E eles queriam conciliar a todo custo a mensagem do filósofo Platão, dos neoplatônicos em particular, com a mensagem da Bíblia. E fizeram muitas adulterações do sentido das Escrituras por via da interpretação. Graças a Deus, à época da escola de Alexandria, existia a escola de Antioquia, que era valorizadora da interpretação das Escrituras pelas próprias Escrituras. Durante a Idade Média, nós tivemos a prática muito comum, muito fomentada por Tomás de Aquino, anteriormente por Alberto Magno, de interpretar as Escrituras por um paradigma aristotélico, através da filosofia de Aristóteles. E quando veio a Reforma, o que Lutero disse, entre outras coisas, foi que nós não poderíamos interpretar a Bíblia pela filosofia, não poderíamos interpretar a revelação pelos limites da razão, não poderíamos interpretar o cristão, no caso a Bíblia, pelo pagão, já que Aristóteles, Platão eram filósofos pagãos. Não poderíamos interpretar aquilo que tinha autoridade, a Escritura, à luz daquilo que não passava de mera especulação. Para Lutero, a Bíblia é intérprete da própria Bíblia. É verdade que nós, para entendermos as cartas de Paulo, devemos saber quem ele é e dentro de que contexto ele viveu. Mas não precisamos recorrer a nada fora da Bíblia para sabermos disso. Basta-nos ler o livro de Atos, para entendermos os livros de Salomão, como Provérbios, Eclesiastes, ou para entender o livro de Salmos, os Salmos de Davi, nós precisamos saber do escritor e de seu contexto de vida, mas podemos recorrer aos livros de Samuel e Reis para encontrar essas informações. Então a Bíblia interpreta a Bíblia, ela tem um sentido intrínseco. Os textos mais obscuros são esclarecidos pelos mais claros, um texto pelo seu contexto escriturístico, e aí nós encontramos na Escritura o seu sentido plenário, de maneira que não tenhamos que recorrer à tradição, à filosofia ou qualquer outra coisa. Lamentamos que hoje em dia
muitas instituições acadêmicas de orientação evangélica, traindo a sua herança, estão colocando o sentido da Bíblia a serviço das especulações das ciências sociais. Nós entendemos que a Bíblia é padrão avaliativo e que não há instância, para além da Bíblia, que deva avaliar ou domesticar o seu sentido. Ela, portanto, é a autoridade última em assuntos espirituais. Cremos na sua infalibilidade, cremos na sua inerrância e cremos na sua completude, como regra de fé e prática. Mas também nós cremos na salvação única e exclusivamente por meio da fé. Uma das coisas interessantes da Reforma é que Lutero, ele foi um monge sincero, que se penitenciava, que procurava fazer obras e peregrinações. E ele procurava a todo custo, através de suas obras, chegar àquele momento em que pudesse dizer: pronto, eu cumpri tudo que Deus requereu e agora eu mereço o céu. Mas ele era um homem honesto e sincero bastante para saber que por mais que fizesse ou por mais esforço que empreendesse para ser melhor, os seus pecados ainda remanesciam, suas fragilidades, suas inclinações corruptas contra as quais ele tinha que permanentemente lutar. Então Lutero começou a ficar incomodado com isso. Ele não encontrava paz. E a sua grande pergunta era: como o homem pode, sendo ele pecador, justificar-se diante de Deus? Foi quando ele leu a carta de Paulo aos Romanos e entendeu que a salvação era pela graça, mediante a fé. Que Deus mesmo desqualifica nossas obras, dizendo que nossas justiças são como trapos da imundícia. Assim o disse o profeta Isaías. Mas a mesma Bíblia que desqualifica as nossas obras diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus levou sobre si os nossos pecados, que a ele foram imputados. Foi moído, como disse o profeta Isaías, traspassado pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E ele fez um sacrifício completo. Ele disse lá na cruz: Pai, está consumado, está terminado. Nós não cremos, por exemplo, que durante a celebração da ceia do Senhor seja renovado ou repetido o sacrifício de Cristo, que ocorreu de uma vez para sempre. Ele disse a João no Apocalipse: eu sou aquele que estive morto, mas eis que eu vivo pelo século dos séculos. A Bíblia não nos fala de Jesus como estando a morrer no altar da ceia. A Bíblia fala-nos de Jesus como estando à destra do Pai, intercedendo por nós. Ele promete voltar, mas não nos elementos materiais da ceia, do sacramento, e sim no seu retorno visível para buscar a sua igreja. Portanto, Jesus fez um sacrifício completo e perfeito na cruz pelos nossos pecados. A Escritura diz: o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Então, resta-nos apenas crer. Crer no sentido aqui existencial. Nós não estamos falando de a pessoa simplesmente acreditar no fato de que Jesus morreu na cruz. Nós não estamos apenas falando de uma fé histórica ou doutrinária que se transmite por um catecismo, por uma aula, por uma aprendizagem. Nós estamos aqui falando de o homem confiar existencialmente em Cristo como seu Salvador. Para tanto, ele tem que sentir a gravidade dos seus pecados. Ele tem que descobrir que suas obras são impotentes para salvá-lo. Ele tem que chegar a este ponto em que ele desespera de si mesmo. E ele não vai chegar a esse ponto sem primeiro levar a sério os mandamentos de Deus. E quando ele chegar nesse momento de contrição, de desespero quanto às suas possibilidades de salvar-se, e arrependido, ele chamar Jesus para a sua vida, como diz a Escritura: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Jesus virá a ele e por seu sangue lhe perdoará os pecados, lhe absolverá de toda condenação e o justificará diante de Deus. O declarará justo, não por suas obras, mas pelos méritos de Jesus que a ele serão imputados. Assim como Jesus levou os nossos pecados, ele permite-nos que levemos a sua justiça. Assim como nossas obras pecaminosas foram lançadas na sua conta lá no Calvário, ele coloca
a sua justiça como crédito a nosso favor. Então nós não somos salvos pelas obras, somos salvos através da fé. E Lutero disse que libertação lhe trouxe essa mensagem. Porque antes, procurando salvar-se pelas obras, ele era prisioneiro do ego. Estava sempre pensando em si. Eu tinha que ser salvo, eu preciso, eu tenho que fazer obras. Mas ele disse, quando fui salvo pela fé, eu me desvinculei de mim mesmo. Esqueci de mim mesmo, meu problema estava resolvido, agora eu podia servir ao meu próximo desinteressadamente, sem olhar para o meu próximo e pensando nele como um instrumento para a minha salvação. Eu poderia agora olhar para o meu próximo e ver nele alguém a quem eu podia servir livremente, sem interesse pessoal. Então nós não estamos aqui a negar que, sendo a salvação pela fé, nós não haveremos de ter o amor. Pelo contrário, a fé opera pelo amor. A fé nos livra de pensar na nossa própria salvação, trazendo-nos paz para que nós possamos então servir ao próximo desinteressadamente, ou seja, sem interesse pessoal em ganhar alguma coisa com isso. E a Bíblia diz que nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. Porque a salvação de que falamos inclui não só o perdão de pecados, mas uma transformação da nossa vida pelo poder do Espírito Santo. De maneira que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O crente busca a santidade, vive a santidade, mas não espera merecer o céu por intermédio dela. Espera ser grato a Deus expressando-a, mas sabe que a salvação é pela graça de Deus e que ele não tem mérito, não tem de que se orgulhar, mas atribuirá toda a glória a Deus quando chegar nas alturas celestiais. Aqui na carta aos Efésios, no capítulo 2, Paulo deixa claro isso. Efésios 2, a partir do versículo 8, ele diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Note, por meio da fé, e isto, ou seja, o ser salvo, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar no céu se gloriando de seus méritos e obras, porque fomos salvos pela graça mediante a fé. Mas isso significa que nós vamos viver uma vida desregrada, descomprometida com a santidade? De maneira nenhuma. Eu vos li Efésios 2, 8 e 9. Deixe que agora eu vos leia o versículo 10. Diz assim: porque somos feitura sua, ou seja, nós que cremos, somos feitura de Deus, somos recriados por Deus, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, o Deus que nos salva mediante a fé, dando-nos perdão gratuito, justificação e vida, é o mesmo Deus que muda-nos, faz-nos outra pessoa, para que pratiquemos obras que sejam dignas do seu nome. Mas nós temos a certeza, conforme diz Paulo em Romanos 8 e 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós não servimos a Deus amedrontados, com medo do castigo. Nós servimos a Deus gratos e felizes com a sua salvação e redenção. Jesus fez uma obra completa e cabal. Ele promete alívio a todos quanto a ele vierem. Ele diz: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele disse a muitos: a tua fé te salvou. Então o homem é salvo pela graça mediante a fé. Não é pela fé e por sacramentos. Embora nós testemunhemos a nossa fé pelo ato do batismo e nós testifiquemos a comunhão com os que creem no momento da celebração da ceia, nós não somos salvos nem pelo batismo, nem pela ceia. Não somos salvos por obras, penitências, peregrinações ou por um período de purgação no local pós-morte. Nós não somos salvos através de uma evolução por sucessivas reencarnações. Nós somos salvos simplesmente reconhecendo o nosso pecado, sentindo a nossa miséria, dando o grito de Paulo em Romanos 7, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quando nós dermos este grito, chamarmos por Jesus, ele a nós virá, trazendo-nos perdão, vida e libertação. A salvação é simples assim, tão simples que alguns não podem acreditar, mas esta é a mensagem basilar do Evangelho de Jesus Cristo.